e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria nós estarmos mais uma vez juntos neste momento para mais um encontro, e nós iremos iniciar, rezando, clamando o Espírito Santo, pedindo esse Espírito para que venha sobre nós, nos ilumine, nos guie, nos ensine, nos capacite cada vez mais. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Neste momento também nós queremos entregar o nosso encontro nas mãos de Nossa Senhora, nossa Mãe, ela que sempre intercede por cada um de nós, Ela foi a pessoa que Jesus nos entregou no momento da cruz para ser a nossa intercessora, a nossa mãe aqui na terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ora, que alegria, nós estarmos juntos em mais um encontro. Hoje, para falarmos sobre Maria, modelo da igreja. Nós poderíamos passar aqui horas e horas e horas e ainda assim não falaríamos tudo sobre esta mulher, que deu seu sim e que mudou a história da humanidade pelo seu sim. Claro que se ela tivesse dito não, Deus encontraria um jeito de trazer o Salvador, mas nós não sabemos se ele já teria encontrado esse jeito, se nós ainda estaríamos vivendo uma vida de pagãos. Então, Maria, nós temos até um curso na igreja chamado Mariologia, de tantas coisas que nós temos para estudar de Maria. Mas se nosso tema hoje fala de Maria, modelo da igreja, nós vamos nos concentrar justamente neste sim, de Nossa Senhora. Nós vamos perceber ao longo, da história da vinda de Jesus Cristo, a partir do seu sim, naquele momento que o anjo faz visita Maria, e ela diz: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então, a partir daquele momento, Maria foi totalmente devotada à igreja. Vejam, na leitura, que se encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, vai dizer que o anjo, quando encontra Maria, ele vai dizer: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Encontrastes graça diante de Deus. Então vejam, Maria foi uma mulher preparada para receber o Salvador, concebida sem o pecado original, sem o pecado da desobediência, sem o pecado de querer ser mais do que Deus. Deus a preservou porque queria que ela fosse a mãe do seu filho. Então, Maria, ela foi preservada do mal, ela não foi tocada pelo mal, não foi tocada pelo inimigo de Deus. Não por mérito dela, mas por mérito de Deus. Então, desde aquele momento até o momento da sua assunção ao céu, quando seu filho a leva ao céu, nós vamos ver poucas passagens que se falam na Escritura sobre Maria. No entanto, os historiadores chamados exegetas, que são aqueles que estudam a palavra de Deus, eles vão nos dizer que Maria esteve presente em todos os momentos da vida e missão de Jesus Cristo. Além, claro, de ter criado o Filho de Deus, de ser a mãe do Salvador, ser a mãe de Deus, ela se manteve fiel, presente, porque ela poderia muito bem ter dito seu sim, ter tido
o Filho de Deus, ter criado o Filho de Deus, e quando ele saiu em missão, ela ter ficado na dela quietinha. Mas não, ela escolheu também sair em missão. Nos Atos dos Apóstolos vai nos contar que Maria, ela foi a responsável por segurar os apóstolos quando Jesus foi crucificado, morreu, né? Os apóstolos queriam todos correr, queriam todos ir embora, e aí Nossa Senhora foi aquela que disse: não, nós precisamos ficar, vamos ficar, porque meu filho prometeu que enviaria o Espírito Santo. Ora, Nossa Senhora já tinha o Espírito Santo, e ela sabia da importância e da necessidade do Espírito Santo, por isso ela segurou os apóstolos para que acontecesse, né, o momento de Pentecostes futuramente. Então, em toda a história, né, da salvação, a partir do nascimento de Jesus Cristo, Nossa Senhora sempre esteve presente nessa história, né? Então, a gente vai ver no Evangelho de São João, e eu gostaria de ler esse pequeno trecho, Evangelho de São João, no capítulo 2, no versículo 1 até o 5. 3 dias depois, celebraram-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Palavras da salvação. Então vejam, Nossa Senhora, ela foi responsável inclusive por antecipar, né, o momento de Jesus Cristo, o momento dele começar a sua missão, né? O momento dele iniciar essa parte dos milagres. Então ela antecipou. Por quê? Porque ela estava numa festa, mas ao mesmo tempo ela estava atenta, ela estava servindo. O tempo inteiro Nossa Senhora, ela serve. O tempo inteiro ela está à disposição da igreja, ela se coloca à disposição da igreja. O tempo inteiro ela está presente, mas não para ser servida, e sim para servir. Desde muito cedo, ela entendeu o que é servir, né? Por isso Jesus também vai dizer que o mestre não é aquele que se serve, mas é aquele que se coloca a serviço, que se coloca à disposição. Então, Nossa Senhora, ela sempre se coloca à disposição da igreja. Ela sempre diz o seu sim para Deus. Ela sempre está pronta para dizer sim a Deus, né? E mesmo que este sim seja um sim muito difícil, como foi o caso do momento da anunciação do anjo a ela, né? No momento exato da encarnação do Verbo. Porque ela estava prometida a José e ela iria parecer grávida, né, do Espírito Santo. E então, o que é que todos iam pensar? O que é que José ia pensar, na verdade? Porque depois que José assumisse, claro, todos iriam pensar que era de José, mas ela e José bem sabiam que não, né? Então, um sim muito difícil. E isso faz com que ela seja modelo da igreja. E nós devemos colocar Nossa Senhora como nosso modelo de servir, de se colocar à disposição, e apenas se colocar à disposição e confiar em Deus, e confiar na misericórdia de Deus, e saber e entender que Deus, ele vai cuidar de nós a partir do momento que nós dissemos sim a serviço da igreja. Então acredito que cada um de nós, cada um de vocês tem na sua casa uma imagem de Nossa Senhora.
Então olhe para ela como realmente modelo de servir, como modelo de sim, como modelo de dizer sim e não se preocupar, né, com as consequências. Não se preocupar e dizer, meu Deus, mas eu vou dizer sim, mas eu não tenho tempo. Meu Deus, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que cuidar da família, eu tenho que ir, eu tenho que fazer, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo outro, né? Nós precisamos apenas ter, né, como Nossa Senhora, né, o exemplo de dizer sim. Quero até ler essa passagem, este exato versículo, aonde ela vai dar o seu sim. Como eu havia dito, é o Evangelho de São Lucas, não o capítulo 2, mas o capítulo 1. Né? Lá no versículo... Vou começar no versículo 30. O anjo disse-lhe, não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo, o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria, esse versículo, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Essas são palavras da nossa salvação. Então, que a gente sempre tenha este modelo na nossa vida, como modelo a ser seguido. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, que a gente não tenha medo, como Maria, que nós não tenhamos medo de dizer sim para Deus, que nós não tenhamos medo de servir a Deus, que nós não tenhamos medo de servir a igreja, que nós não tenhamos medo de servir aos irmãos, né? Que Maria possa se fazer sempre esse modelo para nós, que ela possa sempre ser a nossa intercessora. Todas as vezes que nós tivermos dúvida, medo, que a gente possa recorrer à nossa mãe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa mãe, Maria Santíssima. Uma santa semana para todos, né? Que o Senhor possa abençoar a sua casa, a sua família, e possa abençoar o seu sim. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a todos.